Então, as skills, ela tem duas formas de você usar uma skill, tá? Então, você pode ir na internet, né, e num navegador aqui, e, por exemplo, colocar aqui skills, tem vários diretórios de skills. Você pode pegar uma skill da própria Anthropic, né, do próprio Cloud. Então, aqui tem várias skills. Você pode pegar a skill Creator Skill, MCP Builder, Front-End Design. Essa de Front-End Design eu tenho, essa de Canvas eu tenho aqui. Você pode pegar essa. Ou você pode abrir um outro diretório. Você pode abrir esse aqui, chamado Skills, como se chama esse aqui? skillsmp.com, né, que é esse Agent Skills Marketplace. Então aqui você tem 269 mil skills aqui dentro, né? Então você pode pesquisar aqui e achar qualquer skills, pesquisar por categoria, né, produtividade e tal. Mas eu deixo um aviso importante para vocês aqui, né? Eu não sairia instalando todas as skills e fazendo tudo isso, porque vocês correm o risco de sofrer prompt injection. Então, antes de você sair instalando qualquer skill, você também pode pedir para o seu agente ler aquela skill e identificar se tem algum tipo de comando ou ordem. Você pode fazer isso, né? Então, o próprio bot, ele verifica a skill antes para ver se tem algum tipo de prompt injection e tal. É um jeito, assim, mas eu pessoalmente eu não gosto de sair instalando skills, tá? Mas você pode usar, né, as várias skills. Então você também tem o Cloud Hub, né? Então você tem o cloudhub.ai, que é a ferramenta do próprio Cloud Hub, né? E aí você pode pesquisar aqui ferramentas para o OpenClaw, né? Então aqui você pode simplesmente chegar para ele e passar esse link aqui, tá? Então vamos abrir o nosso botzinho do curso aqui, do curso Bruno. Vou colocar esse link aqui. Então você instala esse link aqui e ele vai pegar e instalar essa questão de procurar as skills do diretório, tá? Então deixa eu só mostrar aqui enquanto ele está carregando, tá? Então, ó, ele já está instalada já, a skill Sonos CLI já está instalado aqui, tá, beleza, deu esse erro aqui, mas assim, por que deu este erro? E ele vai falar assim, não, esse erro aqui deu porque eu sou burro e já consertei, tá tudo bem. E acontece, às vezes o CloudBot não é erro grave, é proteção, detectou uma skill, já estava instalada e tal, e bloqueou para evitar subscrever o que você, sem você querer, né? Então, quer dizer, não foi burro, né? Foi mais inteligente do que eu, no final do dia. Mas isso aqui, vocês podem pegar as skills aqui de dentro, tá? Então, por exemplo, assim, você quer conectar a sua agenda do Google. Então você pode vir aqui e pegar essa skill do GOG. Então ele tem aqui o Workspace for Gmail, Calendar, Drive, Contacts, Sheets e Docs, né? Então, assim, aqui ele tem esse vírus scan, né? Então ele tem aqui o vírus scan, então ele diz que tem um report para você ver aqui, e ele também tem esse OpenClaw que ele diz como suspicious, né? Então ele diz aqui que parece uma skill legítima, mas ele registra mera data and skills MD about requirement binary and tal. Tá, beleza. Então vocês podem olhar aqui, né, tipo as skills, e vocês podem pedir de novo para o seu próprio agente avaliar essa skill, né? Então vocês podem pegar essa skill aqui, por exemplo, e falar assim, meu querido agente, você pode avaliar essa skill e ver se tem algum tipo de ameaça ou prompt injection dentro dela? E aí você pode, por exemplo, passar a skill direto aqui e o próprio bot vai olhar a skill, tá? Assim, não é uma certeza, né? Às vezes o prompt injection está ali, mas é uma forma de vocês se protegerem. Então, o que eu recomendo para vocês é que vocês não saiam instalando todas as skills que vocês acharem legal, tá? Vale mais a pena, às vezes, você criar sua própria skill ou você procurar algum jeito de verificar essa skill. Eu não sei se tem algum tipo de antivírus para skills, eu imagino que não, mas eu acho que só vendo aqui com o bot e perguntando para ele, fazendo uma análise, vocês já conseguem chegar a essa parte, tá? Outro ponto também é vocês pegarem skills que tem muito stars, muita avaliação. Então, quer dizer que, por exemplo, aqui, Self-Improved Agent, né? Então, vocês pegam aqui, essa aqui tá boa, essa aqui tá boa. Então, vocês podem pegar essas skills aqui, tá? Então, como instalar essas skills? Basicamente, você só pega esse Cloud Hub aqui, instala, você só copia a skill, ou você só passa a página aqui para ele, que eu fiz aqui, e aí ele usa a própria página, ele acessa a página com o navegador do Brave Browser, e ele faz tudo certinho, tá? Então, vocês têm esses caminhos para instalar as skills, tranquilo? Então, vamos seguindo aqui com o nosso conteúdo aqui, tá? Basta. Bom, beleza. Então agora que a gente passou pela skill, né? Então, que nem eu falei pra vocês, aqui, deu erro. O que é isso? Então não sei, porque às vezes ele fica dando esses erros aqui, mas beleza, assim, a vida segue, tá? Então aqui ele diz que deu erro para fazer o fetching skill, né? Então vamos perguntar aqui isso. Não é erro. Isso foi só o Telegram reportando que o comando começou a executar, mostra fetching skill enquanto busca. O comando funcionou, eu consegui inspecionar a skill completamente, desanálise de segurança modelo logo acima. O que aconteceu? Eu tentei Stipe GOG no encontrou formato, tentei GOG funcionou, baixei e analisei o arquivo skills, fiz análise de segurança completa. Resultado, skill segura, pode instalar sem medo. Quer que eu instale ou com alguma dúvida? Então lembre-se disso, né? O bot de vocês, ele
funciona para fazer qualquer coisa, até para ver se tem um prompt injection nas skills, tá? Mas, de novo, não confie cegamente nos seus agentes, né? Sempre dê uma conferida. Aí a gente tem essas skills, né? Então vocês podem instalar essas skills. Então aqui eu deixei algumas skills de recomendação, né? Um Notion, um Password e tal. Mas você também pode criar skills. Então, como que é criar uma skill? Então, eu vou pegar no caso aqui do MG Memora, né? MG Memora. Então, lembra que eu falei para vocês aqui no MG Memora que naquele report ele falou que eu tinha 42 contas que estavam com grupos sem nenhum grupo ativo? E eu falei, pô, isso aqui tá errado. Então, o que acontece? Quando eu pedi para ele dar um double check dentro do meu banco de dados Supabase, ele foi lá e identificou o erro. Quer ver? Eu vou ver se eu acho aqui essa conversa para vocês já verem aqui. Ó. Tá. Então, ó, ela me gerou aqui, tá? Ela me gerou o dado aqui, aí eu peguei esses dados aqui e mandei pro meu time aqui, aí eu falei, olha, porra, o que é isso aqui? Tô demitido. Brincadeira. Mas eu cheguei e perguntei pra Mora aqui, né? Falei, ô boss, seguinte, ó, o que você considerou como grupo ativo? É quem não tem nenhum grupo ou que já teve e não tem mais, ou que está realmente inativo. Eu falei assim, ó, eu quero uma lista de usuários com subscriptions ativas e que não tem nenhum grupo, nenhum grupo ou grupo com um grupo owner. Esse dado é o que realmente importa. Aí ele falou assim, dados limpos, agora no real. Então, Bruno, criterizado, subativa mais user ID, não aparece nenhuma da tabela do grupo como grupo owner, é grupo, nunca cadastrou. Resultados reais, blá, 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 blá. Aí ele falou assim, só que é o seguinte, né, resultado real, 33 clientes pagantes, sem zero, sem nenhum grupo, 5 com plano free, pode ignorar por enquanto, tá? Então ele falou assim, ó, a lista tinha 42 porque eu misturei esse grupo ativo com nenhum grupo, blá, blá, blá. E aí eu falo, beleza, né? Aí eu falei, ele falou, quer que eu regere a lista? Ele regerou a lista aqui, enviou a lista V2 aqui, né? E aí eu olhei no sistema e falei assim, pô, olha só, você falou pra mim que esse cara aqui não tinha, e aí eu falei, olha, eu olhei aqui, conheci os dados, e ele tem grupo, então por que o relatório consta como 100? Olha só, por isso que é importante você dar um double check nos dados, né? E ele falou, pô, deixa eu investigar. Pô, Gabriel está nessa semana no grupo ativo, eu vou fazer a query de super base. Ó, achei o problema, o Gabriel tem sim grupo ativo, o erro foi na minha query original, o jogo cruzamento feito. E aí ele colocou, achei o bug, Supabase tem 1.238 grupos ativos, mas retorna no máximo 1.000 por request. O grupo do Gabriel está nos registros de 1.001 a 1.238 e nunca foram buscados. E aí ele refez o cruzamento, blá, 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 e descobriu que o relatório anterior de 42 estava errado. E a boa notícia é que o problema é bem menor e mais gerenciável. São 4 clientes que precisam de atenção. E aí eu falei, pode gerar uma lista atualizada? Dá um double check e gerar de novo. E ele deu um double check e gerou a lista atualizada. E ele confirmou agora, classifico 12, blá, 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 deu double check, 5 clientes. Olha só, ele falou que tinha 12, né? E aí depois ele falou, não, peraí, tem conta de teste, né? E isso aqui eu vou excluir. E aí blá, 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 5 clientes reais. E aí ele listou os 5 clientes reais e me criou esse doc aqui com os 5 clientes reais. Inclusive com um design super bonito, né? Mas é isso. Então, moral da história, o que acontece? Quando você passa por essa jornada e você ensina algo pro seu bot, né? Então, no caso, eu ensinei para ele que o Supabase faz só 1.000 pesquisas por query, né? Que ele tem que fazer mais, né? E ensinei para ele que ele tem que fazer um filtro de clientes que têm subscription ativo, né? Senão, aí tal. Então, eu ensinei para eles algumas regras de negócio em relação ao Supabase, essa ferramenta. E aí, o que você tem que fazer com ele é falar o seguinte, ó. Amora, salve essa lição sobre pesquisa no database, pois faremos ela com frequência. Inclusive, essa informação de clientes que pagaram e estão sem grupos é muito importante. Então, inclua ela no report, que é esse documento que eu mostrei no começo da aula, mas essa daily prom. Então, o que acontece? Ele salvou esse report como lessons, né? Então, ele salvou como lição aprendida, que a gente trabalhou na aula de memória, das lições aprendidas, e ele também salvou como um template, um report, e também salvou essa lição aprendida com todos os nossos agentes, que são esses 4 boss aqui, 5, né? Se contar com a memória principal, e ele criou esses dados aqui e incluiu ele no Chrome. E olha só, né? Ele salvou no memory, salvou no share, salvou no report template, incluiu no Chrome, e ele fez tudo bonitinho. Agora, o que é importante vocês entenderem? Quando vocês fizerem esse trabalho e salvarem essa conversa aqui, né? É muito importante vocês perguntarem também se ele atualizou o skill. Então, você pode falar assim, MGM Boss, porque assim, isso aqui que ele fez se chama skill do Supabase. Então ele criou uma skill onde ele entendeu como acessar aqueles dados do Supabase, e toda vez que eu pedir para ele acessar aquele Supabase, seja com o Chrome, né, seja com eu escrevendo aqui, ele tem que ativar essa skill do Supabase para ele recuperar aquele conhecimento que ele tem e me trazer o output. Então, o que os seus agentes fazem no final do dia, quando você pluga muitas ferramentas e especifica regras para elas, é que ele cria skills automaticamente. Então aqui eu vou dar um outro exemplo, tá? Eu uso o Notion para fazer roadmap de um SaaS que eu fiz aqui, né, um micro-SaaS que eu lancei, que quando as pessoas reportam bugs, ele joga aqui dentro, né, esse chamado ideias micro-SaaS roadmap, onde ele joga o bug aqui, me dizendo qual é o bug, me dizendo aqui onde o usuário estava, qual página, e qual foi a jornada dele para ele chegar nessa página, para eu craquear esse bug. Então, por exemplo, eu cheguei aqui para o nosso roadmap do MGM e falei, olha só, aqui dentro do Notion eu tenho esse roadmap do MGM, aqui estão as prints, aqui assim funciona, essa ID desse quadro aqui, blá, blá, blá. E aí o que aconteceu? Ele falou assim, beleza, entendi. E aí ele salvou isso como uma skill, chamado
chamado Notion Underline API. Então, toda vez que eu peço algo para ele, relacionado ao Notion, ele acessa aquela skill dele e fala assim, pô, beleza, entendi que é isso aqui que eu preciso fazer, é esse aqui o Kanban do EGM, é isso que são as informações. Então, ele lembra, tá? Então, basicamente, as skills, elas são esses conhecimentos compactados. Então, tudo que você ensinar para ele, você tem que pedir para ele salvar, porque ele vai salvar isso como uma skill. Então, você pode tanto instalar skills, que é você, tipo, você dá, né, um conhecimento pronto, e aí, por exemplo, no caso do blog, que a gente viu, então ele sabe como acessar o calendário, ele sabe como acessar o Gmail, aí você precisa configurar o seu login, credenciais e tal, né? Ou você mesmo ensina ele e salva isso, e ele cria essa skill dentro dele mesmo, beleza? Então, agora que a gente entendeu essa parte, vamos para APIs. Então, APIs é, na minha visão, a parte mais fácil de todas, tá? Então, API nada mais é, então assim, você quer os dados do Stripe, você quer os dados do seu suporte, você quer os dados de qualquer lugar. Então, qualquer lugar que você quiser extrair dados, ele tem que ter API. Então, se você usa uma ferramenta que ela não tem API, você não consegue plugar no seu agente, infelizmente, tá? Então, no caso do Stripe, por exemplo, você consegue entrar em Stripe Dashboards, entrar nessa aba de Developers, entrar em API Keys, e você gerar uma Secret Key, e você copiar essa Secret Key, né? E aí você cola essa Secret Key aqui no seu chat, e aí no meu caso, meus agentes têm uma ordem inviolável de que toda senha tem que ser salva no OnePassword, né? Então você coloca a chave de API e fala assim, conecte-se com a minha conta do Stripe e faça um teste para ver se a API está funcionando. Coloca a API lá, o token da API. Ele vai conectar, e você vai falar assim, salve essa informação do Stripe. E ele vai criar uma skill de como ele pode acessar o Stripe. Então toda vez que você ensinar algo para o seu agente sobre o Stripe, tipo, olha, esse cálculo que você fez de churn, ele está errado, porque você está considerando gente que estão em trial e blá blá blá. Salve essa informação. E ele vai atualizar a skill. E aí a skill, ele vai atualizar ela de como ele acessa o Stripe, de quais dados ele tem que olhar, tudo mais, entendeu? Então, skills e APIs estão totalmente interligados, mas as skills são essas pílulas de conhecimento que o seu agente toma e ele vira super poderoso, e aí quando você inicia uma nova sessão, ele esquece aquilo lá. O que ele lembra é que ele tem acesso ao Notion, ele lembra que tem acesso ao Stripe, mas ele não lembra as regras específicas do Notion, as regras específicas do Stripe, e aí por isso que serve as skills, tá? Então você conecta aqui basicamente a sua chave de API aqui dentro, né? Você cola ela aqui dentro. E aí você fala para ele conectar, né? Então você coloca aqui os comandos, você pode sempre pedir para ele atualizar o tools também, né? Então quando você pedir alguma coisa, tipo, atualize, salve essa informação, né, sobre o Stripe e atualize o seu tools.md. Então você pode também pedir, você deve pedir, sempre que você integrar uma ferramenta para ele, pedir para ele atualizar o tools.md, que é onde ele vai lembrar que ele tem acesso a essa ferramenta e que a senha dela no password ou onde você salvar, né? Então o tools também é importante, tá bom? E aí tem a questão das skills customizadas, né? Que é o que eu acabei de passar, né? Me adiantei um pouquinho aqui. Então, né, por exemplo, você tem a skill aqui de criar um CRM de uma empresa X, né? Então você cria essa skill.md, né? Então tipo, você chega e fala pro seu agente. Assim, a forma que ele está ensinando aqui, que foi a própria Mora que montou esse documento e decidiu ensinar vocês dessa forma, é a forma mais técnica, né? É de você montar um markdown aqui, você falar, monte um markdown e tal. A forma que eu ensinei vocês aqui é a forma mais simples, que é a forma conversacional. Então você conversa com ele, ensina uma coisa e fala, salva isso, faz isso. Então assim por diante, tá? Então você também tem esse caminho aqui de registrar as skills, né? Ele registra tudo, tá? E aí você testa, né? Lista todos os ativos do CRM. Então ele funciona assim, tá bom? Então aqui eu deixei um promptzinho para vocês colocarem. Tá? Então, por exemplo, ele é um prompt meio genérico, beleza? Porque assim, né, eu fiz usando as minhas ferramentas de exemplo. Então aqui ele está usando várias ferramentas de exemplo. Então aqui ele cita 3 de cada, né? CRM3, e-mail marketing 2, social media 3. Então assim, você dá uma olhada aqui, né? Uma coisa que vocês também podem fazer é fazer assim, né? Então se você já está rodando, né? Então eu já estou usando o EGM Boss aqui já faz um tempo. Então a Amora já conhece, já tem um contexto e tudo mais. Então o que você pode fazer também é passar o link do Marketplace do Global Hub e falar assim, a gente, baseado em tudo que nós fizemos nas últimas semanas, nos últimos meses, tudo que você aprendeu sobre mim, leia a sua memória, leia tudo que você aprendeu e acesse esse marketplace, veja quais são as skills que a gente pode trazer que podem gerar muito valor ou potencializar muito a nossa estrutura. E aí ele vai fazer uma análise profunda de todas as memórias, de tudo que vocês construíram juntos, ele vai conectar no marketplace do Global Hub, ele vai olhar as skills e vai falar assim, cara, baseado no que a gente aprendeu, no que a gente fez e tal, essas 3, 4 skills aqui, elas são um divisor de águas, né? Então, eu acho que assim, eu posso mostrar exemplo aqui, mas o contexto é esse, né? Então, Amora, baseado no que você aprendeu sobre mim e na sua memória dos últimos 7 dias, quais ferramentas do Marketplace, do OpenClaw Hub, você acha que são extremamente produtivas e que podem nos levar para outro patamar se usarmos? Você não precisa nem passar o link do Cloud para ela, né? Então ela já vai lá, ela vai pesquisar aqui, então ela já vai pegar. Então, boa pergunta, deixa eu pesquisar o que tem disponível no Cloud e eu dar uma opinião fundamentada, tá? Só por via das dúvidas, eu estou usando o Sonnet 4.6, então gosto muito do Sonnet, é o minha IA to go aqui, tá? Então vamos esperar então a pesquisa aqui. Olha só, voltando aqui, ela está respondendo, né?
Então, ó, ela está ainda pesquisando aqui, ela trouxe, ó. Então, ó, boa pergunta, deixa eu checar o que tem disponível no Call já dá opinião fundamentada, agora tem uma boa visão, vou cruzar com o que eu sei de você e do MGM. Olha só. Tier 1, impacto imediato alto ROI, SEO Competitor Analysis. E aí coloca aqui, o MGM tem 4 concorrentes mapeados, monitoramento automatizado de movimentação deles, novas features, mudança de pricing, conteúdo novo, é algo que você faria manualmente ou não faria. Com isso, vira automático para um produto com reconstrução, inteligência concorrente é vantagem real. Boa skill. SEO Autopilot, você tem 790 pessoas em grupo de WhatsApp com CTR 0.5 e você tinha deixado na mesa. Uma skill de SEO, uma geração de conteúdo, pode produzir os artigos que já mapeei com zero concorrência. Beleza, você não vai escrever, mas tem a moda, pode produzir o draft e você aprova. Agent Content Line Pipeline, então a sua rotina é YouTube, Waterfall. Então aqui, ó, aqui ela já leu um dado do meu FNG ali, não devia ter dado essa informação aqui. Deep Research, né, então eu já tenho Deep Research aqui, Lead Enrichment, né, então para pesquisar leads e tal, que eu falei primeiro, o SEO Competitor e o Agent Content Pipeline. Então, esse aqui é um belo exemplo do que vocês podem fazer, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje e tamo junto.